Então, e para concluir a última resposta, o Estado ele precisa criar, né, políticas públicas de combate a todo tipo de discriminação racial, precisa criar ações afirmativas para o fim do racismo, e o Estado principalmente precisa parar de ver o negro e pobre como seu inimigo. Sim, com certeza. E ainda, assim, agora para concluir de verdade, tá, gente? Porque eu vou falando demais, vou falando, e aí eu esqueço das coisas que eu preciso falar. Eu acho que eu posso estar errada, mas a cada 1 hora morrem mais de 2 pessoas negras. A cada 23 minutos, se eu não me engano, morre uma pessoa negra. E até onde o Estado não tem culpa por isso? Pois é. Se eu estou errada, alguém me corrija. Estava bem fresquinho na minha cabeça, mas eu esqueci. Eu tenho quase certeza que é isso. A cada 23 minutos, uma pessoa negra morre. Travou aí? Não, tô aqui. Ah, tá. Vou dar continuidade, então, nas perguntas, amiga. Uhum. Qual que é a estratégia cultural para o fortalecimento racial dos negros, na sua opinião? E, na sua opinião, qual que é a melhor forma de combater o racismo e defender a desigualdade? Olha, não tem nenhum manual de estratégia, tá? O nosso fortalecimento ainda, no meu ponto de vista, é um fortalecimento que está engatinhando, sabe? O negro, ele ainda está entendendo onde é o seu lugar, que o seu lugar é onde ele quer estar, entendeu? O negro, na atualidade, ele não está mais se calando. Quando ele sofre um ato injusto, racial, ele está indo atrás dos seus direitos, ele está filmando, né? Tem muito. Tá circulando bastante no Instagram uma imagem que fala que o racismo sempre existiu, mas agora ele está sendo filmado. E é exatamente isso, sabe? E eu digo por que nós estamos engatinhando ainda. Desculpa, gente, eu vou tossir. Eu digo ainda que nós estamos engatinhando porque muitas pessoas negras, elas ainda têm receio de corrigir, sabe? De falar, de expor uma situação de racismo. Ultimamente eu ando bem. Ultimamente não, né? Eu sempre fui assim, muito de não levar desaforos para casa, de cobrar a briga dos outros, de me doer pelos outros, de falar as coisas que eu penso, que eu acredito e tudo mais. E eu, inclusive, uso as redes sociais para isso, né? E aí, com os Certo? últimos acontecimentos que criaram uma grande repercussão, eu me manifestei bastante e foi bom. Eu, assim, teve um resultado muito bom de pessoas que vieram falar: nossa, aquilo que você falou eu não sabia. Realmente vou começar a mudar minha postura, meu vocabulário. E serviu também para unir laços e para reconectar pessoas. Eu estudei grande parte da minha vida no SESI. E aí eu tinha uma amiga negra lá no SESI. E ela se mudou para Brasília há bastante tempo. E aí nós mantivemos o contato, mas acabou que perdemos o contato por circunstâncias da vida. E aí essa minha amiga me mandou uma mensagem dividindo comigo que ela gostou do meu posicionamento, que ela concordava, mas que ela ainda sente dificuldade em corrigir, em se posicionar, ela tem receio. Então, assim, por isso que eu falo que nós ainda estamos engatinhando, sabe? Embora ela Sim. tenha consciência, eu acredito que ela está acostumada a sempre levar paulada, que ela tem receio de se posicionar, sabe? Por algo também Sim. construído, estrutural. Meio que se acomodou e aí acaba ficando com medo. Por isso que nós estamos engatinhando ainda.
porque não é algo assim coletivo que já está unificado. E o que eu faço? Outra coisa. Tá. E a estratégia que eu falei, não tem nenhum manual. A estratégia é mais empoderamento mesmo, sabe? Nós nos enaltecemos as nossas crianças, trabalhamos a autoestima das nossas crianças, porque não há nenhum problema em ser negro, não há nenhum problema em ter o cabelo cacheado, ter o cabelo crespo. E nós trabalhamos, inclusive, com o intuito de ocuparmos o lugar que nós quisermos, sabe? Nós lutamos para termos professores, para termos juízes, para termos engenheiros, para termos crianças que quiserem ser tudo que elas quiserem ser, sabe? Não tem mais essa que lugar de negro são lugares inferiores a branco, sabe? Lugar de negro é onde ele quer estar. E nós lutamos, eu pelo menos tenho no meu coração que eu luto inclusive para formar um futuro presidente Obama brasileiro. Com certeza, seria maravilhoso. Entendeu? E na minha opinião, a melhor forma de combater o racismo é por meio da educação, sabe? Consumir conteúdos elaborados por pessoas negras, não fazer o amigo de professor do racismo, né? Não pegar o amigo só para falar de racismo, porque, como eu disse, isso não é uma obrigação do negro. O branco tem sim a obrigação de saber o porquê do racismo, e por que ele não tem que ser racista e por que é a obrigação dele combater o racismo, sabe? O que mais que eu ia falar, gente? É basicamente isso. Não tem um manual. A nossa estratégia é de enaltecer mesmo. Nós trabalhamos o nosso enaltecimento. Maravilhoso. Então, amiga, eu vou passar para a próxima pergunta, que seria qual a importância das manifestações para o combate ao racismo? Olha, na minha opinião, as manifestações elas reformam um ato de democracia, por mais que não surta um efeito, um resultado instantâneo e imediato, é um meio de provocar o Estado, sabe? De falar assim, olha aqui, tem um grupo de pessoas que não está satisfeito com tal situação, então faça o favor de resolver, porque uma coisa é eu estar insatisfeita com alguma coisa e usar as minhas redes sociais para manifestar a minha insatisfação. Outra coisa é a Kelly e mais centenas de pessoas fechando a Paulista, por exemplo. Entendeu? A Kelly mais centenas de pessoas colocando a imagem preta, fazendo menções de racismo, contra o racismo, aliás, né? Nas redes sociais. Então, a manifestação é justamente para isso, para provocar o Estado que tem um grupo ali que está insatisfeito, sim. E quer falar? É tão importante as manifestações, por exemplo, como importância das manifestações, aqui no Brasil nós temos de exemplos 20 centavos, né? Sim. Se eu não me engano, essa manifestação aconteceu em 2013, eu acho. E assim, as pessoas foram para a Paulista mesmo, vários dias, se reuniram e resolveu por hora. Mas depois acabou que foi eficiente, mas não foi eficaz. Justamente por aquilo que eu falei em uma outra resposta quanto ao brasileiro esquecer fácil das coisas. Porque a manifestação à época foi por conta de 20 centavos, não lembro em qual mês foi, mas eu tenho certeza que de um ano para o outro aumentaram-se 50 centavos. E aí todo mundo ficou quieto, sabe? E falando de manifestação,
Eu acredito que os brasileiros, principalmente o povo negro, precisa assim se unir, e os brasileiros eles não podem esquecer as coisas tão facilmente, sabe? Precisam ser manifestações que tragam não só, que não sejam só eficientes, mas que sejam eficazes, sabe? Que atinjam além do que a gente precisa. Como, por exemplo, o protesto do Martin Luther King, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ler a biografia dele, sabe um pouco da história dele, mas em um certo momento ele organizou um protesto porque o negro não podia sentar dentro do ônibus. Olha só que absurdo. E aí ele uniu um protesto, uniu pessoas para não fazerem mais uso do transporte público. E ele, que se chama, né, boicote, né, porque as pessoas pararam de utilizar o transporte público, porque o negro não podia sentar no ônibus, então não vai ter mais negro consumindo o seu transporte público, não vai ter mais negro pagando para andar em pé dentro do ônibus. E aí assim foi. Se eu não me engano, esse protesto durou mais de ano, mas resolveu. Ele conseguiu que o negro tivesse o direito de sentar dentro do ônibus, entendeu? E eu admiro demais Martin Luther King, conseguiu assim. Há quanto tempo isso não aconteceu e ainda reflete, ele ainda é lembrado com muito carinho e para mim como muita inspiração, sabe? Por mais pessoas negras, por mais pessoas lutando a favor dos seus direitos, como Martin Luther King. Com certeza. E também lembrar, né, doutora, que as pessoas elas reclamam muito, vai atrapalhar o meu dia uma manifestação, mas pessoal, nada foi conquistado sem manifestações. Não há pacificamente um meio de você manifestar o seu descontentamento com algo se não for para a rua. Infelizmente, a rede Exatamente. social ajuda muito, mas não é a solução. A solução é parar tudo. Exatamente, exatamente. No entanto, que eu até me manifestei em relação às redes sociais, falei, eu fiquei, na verdade, assim, eu fiquei bem incomodada com alguns amigos que não se manifestaram nas redes sociais. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas por que eu fiquei incomodada? Porque, assim, eram pessoas que eu acompanho por serem meus amigos, vejo qual é a interação das pessoas, eram pessoas que publicavam sobre assuntos aleatórios, e no momento de repercussão contra o racismo, onde pessoas racistas se aproveitaram das redes sociais para dizerem que eram antirracistas, eu parei e pensei, poxa, por que o meu amigo que eu sei que não é racista não se manifestou também, sabe? Meu amigo que fica usando as redes sociais todos os dias para publicar coisas aleatórias, não foi capaz de mandar uma mensagem, Kelly, e aí, o que você tá achando da manifestação? O que você achou da morte, sabe? O que você acha do racismo? As pessoas antirracistas, as pessoas racistas estão fazendo uso indevido dessas tags, nada, sabe? Por isso que eu fiquei incomodada. E eu também citei os meus amigos que se manifestaram. Falei, olha, gente, fiquei muito feliz com o manifesto de vocês, mas eu espero que não acabe só aqui, que não seja só isso. Porque é importante, sim, as manifestações nas redes sociais, mas não é o suficiente. Infelizmente, não é o suficiente. E também quero deixar claro, né, que aqueles que não se manifestaram pelos seus motivos, eu também entendo os que vieram conversar comigo. Isso não foi algo assim 100%, eu não utilizei para todas as pessoas. Por óbvio, eu sei que tem amigos meus que são contra o racismo, não se manifestaram pelos seus motivos pessoais e para mim tá tudo bem. O meu inconformismo mesmo, a minha tristeza, a minha decepção foram com aqueles outros que estavam ali todos os dias, enquanto eu estava lá brigando com o antirracista, enquanto eu estava manifestando, indignada pelas coisas absurdas que estão acontecendo com os negros e que ganharam repercussão, meu amigo estava lá postando coisas aleatórias, sabe? Então, é o que você falou, a manifestação é importante justamente
por conta disso. As redes sociais são importantes, sim, mas a manifestação é de suma importância. Quando os entes políticos veem a Paulista, por exemplo, parada, sem ninguém ir, sem ninguém vir, é um impacto diferente, né? Querendo ou não, dá um impacto na economia. E quando mexe-se no bolso, acaba gerando resultado. Sim. Né? É isso mesmo. Eu vou dar continuidade, então, aqui às perguntas. Essa é uma pergunta voltada à nossa área, né? Nós somos advogados, então acho que também é de suma importância para os operadores de direito. Queria saber, Kelly, qual que é o papel do Poder Judiciário e dos operadores de direito no combate ao racismo? Então, o Poder Judiciário, né, ele tem o dever de cumprir ali a legislação de uma forma imparcial, né? E, em resumo da ópera, esse que é o dever do Poder Judiciário, né? Fazer a lei acontecer, executar a lei. O que não está em conformidade com a lei é a obrigação do Poder Judiciário decidir o que está em conformidade também. Enfim, utilizar a legislação com imparcialidade. E só que acontece, aqui em São Paulo, 3% dos juízes são pessoas negras. 3%. Nós temos aqui em São Paulo, sou ruim de conta, 97% de juízes brancos. Eu fico falando muito branco, eu tô falando que todo branco é racista, todo juiz branco é imparcial. Não, não estou falando isso. Mas as pessoas brancas foram ensinadas a serem racistas, entendeu? Então, por isso que eu falo muito, fico falando, juiz branco, pessoas brancas, por conta disso. Mas não estou generalizando pessoas brancas, tá? Então, voltando à resposta aqui da pergunta. Então, assim, são 97% de magistrados brancos. Os magistrados são seres humanos, são pessoas, não sei por quem foram criados, mas nós já sabemos que foram as pessoas brancas que implantaram o racismo. Então, assim, por ser humano, nós sabemos que as pessoas têm falhas. Então, assim, são seres humanos tendenciosos a serem racistas, tendenciosos a serem imparciais, tendenciosos a decidirem e injustiçarem pessoas negras. Então, assim, é um tanto complexo não falar de racismo dentro do Poder Judiciário sem citar esses dados, sabe? Sem citar a quantidade de pessoas brancas que ocupam papéis de juízes. E isso também sem falar do Congresso, né? Que é 100% branco. Nenhuma representatividade. Que vergonha. Exatamente, exatamente. E o mesmo acontece também com cartorário branco, desrespeita advogado negro, entendeu? Não entende que o advogado negro tenha os mesmos direitos que um advogado branco. Então, é isso. Todo o poder judiciário, todos os operadores de direito inclui, sim, né? Nós, advogados, os assistentes dos juízes, os cartorários. Infelizmente, eles têm a obrigação, nós sabemos quais são as obrigações deles, mas infelizmente às vezes eles não cumprem, né? Na maioria das vezes. Então, doutora, dando continuidade aqui, essa pergunta é de suma importância e eu, assim, ao elaborá-la, eu gostaria que você realmente indicasse todas as pessoas que vêm à sua mente,
que eu gostaria que você indicasse os seus grandes professores, operadores de direito, mestres e pessoas negras que te inspiram, que eles são exemplos de profissionais e pessoas e devem ser ressaltados pelo brilhantismo da sua atuação. Ai, gente, que difícil. Difícil não. É difícil porque são muitas pessoas, né? Porque o mundo está cheio de histórias de pessoas negras, assim, que são exemplos de grandes profissionais, de grandes inspirações. Mas levando, né, em consideração o nome da live, né, levando em consideração a história, já citei uma das pessoas aqui que me inspira muito, sem dúvidas, Martin Luther King, sem dúvidas, Mandela, sem dúvidas, os Panteras Negras, sem dúvidas, Obama. E aí, né, caminhando para a atualidade, Lázaro Ramos, né, que além de ser um excelente ator, além de ser um excelente apresentador, dublador, cineasta, marido da Thaís Araújo, pai do Vicente, da Maria Antônia, quase não sei da família do casal, inclusive não sei quem viu as fotos que a Thaís Araújo publicou. Gente, que fotos são aquelas? Lindas. Depois vocês vão lá acompanhar e curtir a foto deles e enaltecer aquele casal negro que, assim, amo. Enfim, Lázaro Ramos, ele é escritor também, e eu acho que o livro dele de maior repercussão é o Na Minha Pele, mas ele também tem 4 livros infantis. Então, quem tiver interesse... Ai, Viola Davis, Viola. Eu nunca sei pronunciar o nome dela. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus? A Beyoncé, né? A Beyoncé, com certeza. A Beyoncé também. Deixa eu ver quem mais aqui. Travou não. Então, assim, tem inúmeras pessoas, Beyoncé, quem mais? Tati, me ajuda. A Michelle Obama. Ah, eu ia falar dela, calma. Calma, que agora eu vou falar dela. Ó, eu também construí um amor pela Michelle Obama. Eu não li o livro dela, mas Israel, não sei se Israel tá aqui, meu coração, amorzinho da minha vida, ele leu a biografia dela, trocamos várias figurinhas quando eu assisti a biografia dela no Netflix. Quem ainda não assistiu, vá lá, assista. E eu fiquei, assim, emocionada do começo ao fim. E incentivada por Israel, vou adquirir o livro dela, porque eu quero ler, porque eu quero chorar, sim, também do começo ao fim. Eu assisti a biografia dela pensando, gente, eu não sabia se a minha emoção era maior por ver uma negra como primeira-dama, sabe? De poder acompanhar a história dela e vê-la onde ela chegou, ou se a minha emoção maior era em relação às pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com ela, de dar um abraço nela, de chegar perto dela, sabe? Assim, sem palavras, sem palavras. Me apaixonei, estou assim apaixonada por Michelle Obama. Quem mais aqui? Eu consumo muitos conteúdos do Instagram. Adoro o Instagram. Facebook já nem lembro mais quem é. E no Instagram, 2 pessoas que eu gosto muito é a Tia Má e o Roger Cipó. São, assim, as 2 pessoas que eu vivo ali na página, compartilhando, fazendo uso das falas deles e compartilhando lá no meu Instagram. Quem tiver interesse em segui-los, super recomendo. Por fim, mas não menos importante, eu quero enaltecer meus amigos